Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Meditando na Palavra. Este vídeo faz parte do nosso devocional inspirado no livro dos Salmos. Se você não viu os devocionais anteriores, vou deixar o link na descrição desse vídeo para que você não perca nenhum dos nossos devocionais. E no vídeo de hoje, vamos estar meditando no Salmo número 2, versículo 1, que diz assim: Por que conspiram as nações e os povos tramam em vão? Neste Salmo número 2, o salmista ele vem trazer um panorama mundial onde os povos e as nações conspiram contra Deus e o seu ungido, mas Deus, mesmo diante de tamanha oposição, ainda se sobressai como vitorioso. E nesse versículo 1, quando o salmista lança a pergunta: por que conspiram as nações e os povos tramam em vão? Nós podemos trazer alguns ensinamentos para a nossa vida. O primeiro ensinamento que esse versículo 1 vem nos trazer é que os povos conspiram contra Deus, ou seja, os povos e as nações se opõem a Deus. Todas as pessoas que estão no mundo se opõem a Deus de uma forma ou de outra. Ninguém quer se sujeitar à soberania de Deus. Nenhum ser humano quer se sujeitar ao reinado de Deus. Deus é um rei e é tido como um rei soberano, mas são poucos aqueles que se submetem, são poucos os seus súditos que se submetem à sua soberania. Aí o salmista lança a pergunta: por que conspiram as nações? Deus está sentado no seu trono e todas as gentes estão conspirando contra Deus. Estão conspirando contra Deus por quê? Porque não querem se sujeitar ao reinado de Deus. Não querem se sujeitar ao poderio, à soberania de Deus. Nos evangelhos é relatada uma parábola onde o Senhor, representado pelo Senhor da vinha, pergunta a um de seus servos: não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Sejamos sinceros, eu e você, às vezes, nós não queremos nos sujeitar à vontade de Deus, não queremos nos submeter à soberania de Deus. Deus ele é poderoso, faz o que quiser, da maneira que quer, como quer e quando quer. Mas às vezes nós nos sentimos incomodados com isso, às vezes nós nos sentimos um pouco com medo e incomodados com essa soberania de Deus, que queremos tomar as rédeas do nosso futuro, queremos tomar nossas próprias decisões. Nós muitas das vezes não queremos nos submeter à vontade e à soberania de Deus. Deus fala que é para trilharmos um caminho de tristezas e angústias e no final teremos vitória. Mas nós não queremos trilhar esse caminho, queremos trilhar nosso próprio caminho, queremos andar por nossas próprias pernas, por caminhos alegres, caminhos felizes. Nós nos rebelamos contra Deus, conspiramos contra Deus, conspiramos em não obedecer à vontade e à soberania de Deus. Deus deixou os seus decretos na Bíblia Sagrada para seguirmos, mas muitas das vezes nós negligenciamos essas ordenanças divinas. Nós negligenciamos esses decretos divinos contidos na sua palavra e não queremos obedecer, não queremos nos sujeitar, nos colocar debaixo da soberania de Deus. Aí o salmista lança a pergunta: por que conspiram os povos? Por que conspiram as nações? E na última parte desse versículo, o salmista conclui a pergunta dizendo: e por que tramam os povos em vão? Aqui é relatado que, além de conspirarem e não quererem se submeter à vontade de Deus, as pessoas tramam, arquitetam projetos, planejam, cogitam em seu pensamento não obedecer a Deus, cogitam em seu pensamento não submeter à vontade de Deus. A pessoa planeja de forma premeditada em como escapar da soberania de Deus. As pessoas vivem a vida hoje em dia arquitetando sonhos e planos em suas vidas e procurando de alguma forma excluir Deus do seu futuro, excluir Deus do seu cotidiano, excluir a soberania de Deus e a vontade de Deus de todas as suas escolhas. As pessoas passam dias e noites planejando em como fazer as coisas darem certo da maneira deles, sem quererem se sujeitar à vontade de Deus. Mas o salmista fala que as pessoas, os povos, as nações planejam e tramam, mas em vão, porque os planos do homem fracassam. Aquilo que o homem planeja
não se sustém de pé. A palavra do Senhor afirma categoricamente que os propósitos de Deus são firmes e eternos, inabaláveis. Os decretos de Deus são inabaláveis, não mudam. Somente Deus é um Rei eterno, é um Rei poderoso. A soberania de Deus não se rebaixa simplesmente porque nós queremos fazer do nosso jeito. Martinho Lutero, ele chegou a afirmar que o nosso livre-arbítrio, ele é escravo. À medida que nós nos entregamos a Deus, que nós entregamos nossa vida para Deus, o nosso livre-arbítrio se torna um escravo. Antes éramos escravos do pecado, mas quando nos entregamos a Cristo, nos tornamos escravos. Nós temos que fazer a vontade de Deus, temos que viver de acordo com a vontade de Deus, temos que fazer de tudo para agradar a Deus. Deus é rei, Deus é poderoso, mas aí você pode questionar, mas por que tem que ser assim? Por que Deus tem que agir de tal forma soberana? Aí a resposta está no livro de Romanos, onde o apóstolo Paulo fala: como pode um vaso de barro perguntar para o oleiro por que me fez assim, ou por que eu sou assim, ou por que aconteceu isso comigo? Não tem o oleiro poder sobre o barro para fazer daquele barro o vaso que quiser, da maneira que quiser? Devemos nos sujeitar à soberania divina. Para onde nós fugiremos do Espírito de Deus? Se formos para o deserto, ali o Senhor está. Se descermos no mais profundo mar, ali a mão de Deus nos susterá. Se subirmos ao mais alto monte, ali Deus estará. Então, não tem lugar algum nessa terra que possamos nos esconder de Deus. Então, por conta disso, devemos simplesmente aceitar e reconhecer a soberania de Deus em nossas vidas. Devemos nos entregar a Deus e procurar fazer a sua vontade de forma solícita, de forma prazerosa. Porque se afirmarmos que amamos a Deus, mas não obedecemos às suas palavras, às suas ordenanças, nós estamos mentindo para nós mesmos. Porque quem ama a Deus obedece às suas palavras. Quem ama a Deus cumpre as suas palavras, cumpre as suas ordenanças. Se Deus é rei e somos servos, devemos obedecer e reconhecer a soberania e o reinado de Deus. Não adianta nada ficarmos dando murro em ponta de faca. Não adianta nada ficarmos remando contra a correnteza. Não adianta nada abrirmos um guarda-chuva quando estamos no meio de um vendaval, porque o vento vai levar esse guarda-chuva embora. Não adianta construirmos nossa casa sobre a areia, porque a casa vai cair. Que possamos reconhecer a soberania divina, que possamos procurar obedecer a Deus e fazer a sua vontade, alinhar os nossos planos, as nossas vontades, os nossos sonhos com o plano e o projeto de Deus que Ele tem para nossas vidas, com o propósito que Deus tem para nossas vidas. Somente assim teremos êxito em nossos planos. Nossos planos só darão certo quando estiverem de acordo com a vontade de Deus. Todos os teus projetos darão certo quando estiverem de acordo com a vontade de Deus. Se não estiverem com a vontade de Deus, Deus não tem obrigação de mover uma palha sequer para que esse projeto se cumpra. Tente alinhar a sua vida, os seus planos, seus projetos, seus sonhos com a vontade de Deus, com a soberania de Deus. Procure obedecer mais a Deus do que aos homens, porque Deus é soberano. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações para não perder os próximos devocionais. Compartilhe este vídeo com algum amigo para aprender mais da palavra do Senhor. E não se esqueça de curtir para me ajudar a continuar produzindo mais conteúdo. Fique com Deus e um forte abraço.